Posso imigrar para o Canadá se estou indocumentado nos Estados Unidos? Essa pergunta me fazem desde o início do meu canal e eu venho respondendo, mas ultimamente essa pergunta disparou. Pergunta bem clara, resposta bem clara. Posso me mudar para o Canadá agora, em 2025, se atualmente estou indocumentado nos Estados Unidos? Resposta muito simples. Sim, você pode, se for elegível. E ser elegível não é fácil. Assim, da forma mais fácil que eu possa responder à pergunta. Não é impossível, mas não está fácil. E o que eu sempre disse para vocês, nada que vale a pena é fácil. Vai levar tempo, trabalho, dinheiro e esforço. Mas, se você está disposto a fazer esse esforço, aqui eu explico da forma mais breve possível. Eu sou um mexicano e moro no Canadá há mais de 20 anos. E junto com um consultor de imigração credenciado, sou dono de uma empresa de imigração e vejo os números. E baseado nesses números, eu posso dizer quem são os que são aceitos para vir ao Canadá, que estão indocumentados nos Estados Unidos e quem não é. Ou seja, a informação que vou passar para vocês é resultado dos dados que compilei das pessoas que trouxemos com sucesso na minha empresa de imigração. Então vamos começar desde o início. A lei migratória canadense, a lei canadense nos diz que para que uma pessoa possa entrar legalmente no Canadá, ela precisa estar legalmente no país de onde está aplicando. Não diz que você precisa estar no país em que nasceu. Também não diz que você precisa ser residente ou cidadão do país em que está. Aplicando, só diz que você precisa estar legalmente no país de onde está aplicando e no país de onde está entrando. Mas isso depende do agente de imigração e é ele quem vai decidir. E ultimamente, esses agentes de imigração mudaram muito a sua mentalidade. A taxa de aprovação para pessoas que aplicam dos Estados Unidos estando como indocumentadas aumentou muito. E se você tem todos os requisitos, pelo menos na minha empresa de imigração, todas as solicitações que fizemos para pessoas que não têm documentos nos Estados Unidos para virem para o Canadá foram aceitas até agora. E para aqueles que vão ser negados, a gente fala, sabe o que, cara? Você não tem chance. Bom, aí está a primeira, a lei. A lei. Agora, para ser admissível, você precisa de duas coisinhas. Duas! Vou simplificar ao máximo para não nos confundirmos. Vou colocar apenas dois requisitos. Requisito número 1, um motivo válido para entrar no Canadá. E requisito número 2, não pode ser uma ameaça para o Canadá. Vamos explicar isso. Requisito número 1, um motivo válido para entrar no Canadá. Isso pode ser um familiar, mas já sabemos que a maioria de vocês não tem um familiar no Canadá. Pode ser uma oferta de trabalho que é muito difícil de conseguir porque há muitas fraudes, ou uma carta de aceitação de uma escola no Canadá. E essa última, a carta de aceitação de uma escola no Canadá, é a que mais tem nos ajudado, tem sido a ferramenta mais útil até agora para atrair irmãos que falam espanhol ou indocumentados nos Estados Unidos que buscam uma vida melhor no Canadá. A via de estudo. E qual é a pior desvantagem? Bem, é que custa dinheiro. Você tem que pagar uma escola em dólares canadenses. As escolas nas quais vão te colocar são bem medianas. Não é como se todo mundo quisesse vir estudar no Canadá, não. O Canadá não é famoso pela qualidade da educação ou por ter escolas incríveis. As pessoas entram nas escolas porque querem imigrar. Praticamente, você está comprando a residência ou a oportunidade de solicitar essa residência. Bom, aqui está o seu primeiro requisito. Um motivo válido para entrar no Canadá. Se você tem um familiar direto no Canadá. A outra é uma oferta de emprego. Claro que existem ofertas de emprego e claro que estão contratando dos Estados Unidos. Para a empresa, não vai importar se você está sem documentos, para a maioria deles, desde que você tenha experiência e saiba fazer o trabalho ou atenda ao perfil do funcionário que eles estão procurando, sim, vá em frente. Também já trouxemos muitas pessoas sem documentos dos Estados Unidos para o Canadá para trabalhar legalmente por meio de uma oferta de emprego. Eles conseguiram essa oferta de emprego, eles sabem o que sabem fazer, eles fizeram seu currículo e se candidataram diretamente às empresas no Canadá. Claro que é possível, mas falando sério, sério mesmo, aqui eu não vou mentir para vocês, nem vou maquiar nenhuma verdade. É muito difícil conseguir uma oferta de emprego no Canadá.
Por quê? Porque a taxa de desemprego no Canadá agora está alta. E temos muitos imigrantes que estão vindo de todo o mundo e estão dispostos a trabalhar por qualquer valor. Portanto, já não existem tantas empresas procurando atrair um trabalhador e fazer toda essa papelada e pagar o custo de trazê-lo quando há muita gente aqui no Canadá que elas podem explorar. Falo isso de forma bem clara para vocês. Então, a menos que você tenha um bom inglês e experiência suficiente em uma área ou profissão que esteja em alta demanda aqui no Canadá, que eles não consigam encontrar pessoas para fazer, aí sim eles te contratam. Então, pense no que você faz. Pense em qual é a sua profissão. Só você sabe a experiência que tem e o quão bom você é no seu trabalho. Pense, entre milhões de imigrantes que vieram ao Canadá nos últimos anos, você consegue fazer isso melhor do que eles? Fala inglês melhor que eles? Você traz mais benefícios para uma empresa do que eles? Ou seja, você compete com milhões que ainda não falam bem inglês e não têm profissão. Compare-se a eles, coloque-se no mesmo nível. A maioria dos imigrantes no Canadá vem da Índia, China, Bangladesh, Etiópia, entre outros. Então veja, por exemplo, sou um soldador experiente, tenho meu certificado, ou sou um instalador de elevadores, tenho meu certificado, aí você não tem concorrência. Mas se você diz, bom, é que eu não falo inglês, trabalhei com limpeza, trabalhei como ajudante de cozinha, aí qualquer pessoa que venha sem inglês e sem experiência pode competir com você. Então, por que uma empresa iria te contratar e pagar um imposto para te trazer, se pode contratar um dos 500 que já estão lá do lado de fora da empresa se candidatando? Ah, sim, desculpem por falar tão claramente. Esse tipo de vídeo sobre imigração para o Canadá tem que ser assim, bem claro e bem direto para não confundir ninguém. Então, para resumir onde estamos até agora. A lei exige estar legal no país ao se candidatar, mas agora isso depende da avaliação individual. O agente, muitas vezes, deixa você entrar mesmo estando sem documentos nos Estados Unidos, desde que você cumpra os requisitos. O principal é ter um motivo válido para ir ao Canadá. Entre esses motivos, você pode ter uma oferta de trabalho difícil de conseguir ou uma carta de aceitação de uma escola canadense cara. Escolha uma dessas opções. Bem, a próxima é que você não seja um perigo para o Canadá. O que isso significa? Significa que você não tenha antecedentes criminais. Você já entrou no país sem documentos? Sim, isso é um crime sob toda a lei internacional. Na minha opinião, você não é um criminoso. Você cometeu um crime ao entrar sem documentos? Sim, mas não é um criminoso. Essa é minha opinião. Porque eu acredito firmemente que os seres humanos têm o direito de buscar uma vida melhor. Também acredito firmemente que essas leis migratórias têm requisitos muito rígidos e é injusto para quem não se qualifica para esses programas. Então, muitos agentes de imigração pensam como eu e dizem, bom, essa pessoa entrou ilegalmente, mas não é um criminoso. Aqui, o mais importante é dizer a verdade. Você tem que dizer a verdade para o pessoal da imigração. Se te perguntarem, você entrou sem documentos? Sim. Você ficou depois que seu visto expirou? Sim. Aqui, o seu melhor aliado é a honestidade. Você quer uma oportunidade como indocumentado nos Estados Unidos para entrar no Canadá? Vou te dar um conselho de amigo. De irmão hispano-falante, de mexicano para mexicano, de latino para latino, de humano para humano. Seu melhor aliado aqui é a verdade. A base do seu pedido vai ser a honestidade. O governo do Canadá valoriza a honestidade. O agente de imigração não julga quem entrou sem documentos ou ficou após o visto expirar. O agente de imigração vai te julgar se você não disser a verdade. A base dessa solicitação e de todas as pessoas que entraram legalmente no Canadá, vindas dos Estados Unidos como indocumentadas, é essa. A verdade. E agora, se me permitem a minha opinião, não só essa solicitação, mas tudo em geral. A vida das pessoas, tudo o que fazemos, tem que ter como base a honestidade, a verdade. É isso que precisam ver. Precisam ver que você é uma pessoa de bem. Se você tem condenações por dirigir embriagado, assalto à mão armada, tráfico de substâncias, violência doméstica, tudo isso aí sim já não vão deixar você entrar. Vão te pedir algo chamado de certidão de antecedentes do FBI ou um atestado de antecedentes criminais. Esse tem que sair zerado, sem nada, sem nenhum incidente,
Se aparecer uma multa por excesso de velocidade, tudo bem. Se aparecer que estacionei errado e o guincho levou meu carro, tudo bem, tranquilo. Mas se aparecer uma condenação mais séria, vai aparecer ali criminalidade grave, e aí você não vai poder entrar. E você não vai poder entrar não porque está sem documentos nos Estados Unidos, mas sim por esse histórico criminal. Porque muitas pessoas dizem, tentei entrar, mas fui recusado por ser indocumentado aqui. Mas ao ver o histórico delas, consta tráfico de armas, venda de drogas, entre outros. Brigou com policiais, brigou do lado de fora de um bar, bateu em uma viatura. Aí também é preciso ter bom senso. Então, aqui vai a mensagem para você. Você é indocumentado nos Estados Unidos e tem medo das deportações em massa que o Sr. Trump está fazendo. Quero dizer que tenho empatia por você e desejo que tudo dê certo para você, sua família e filhos, que seus sonhos se realizem. É meu desejo que nenhum ser humano viva com medo da deportação. É desumano, degradante, desmotivador para o espírito e a dignidade humana. E sinceramente espero que você consiga resolver essa situação, se não for no Canadá, que seja em qualquer outro país. Bom, voltando. Você é indocumentado nos Estados Unidos e tem medo da deportação. E está vendo o Canadá como sua opção. Vamos começar do início. Passo número 1. Que trabalho você sabe fazer? Faça seu currículo em inglês. Escreva toda a sua experiência. Candidate-se a uma vaga no Canadá. Candidate-se às vagas. Está difícil. Os empregos estão escassos, mas não é impossível. A melhor oportunidade que você tem é procurar na mesma área em que você já atua. Se você é encanador, candidate-se como encanador. Se você é eletricista, candidate-se como eletricista. Segundo, para aumentar suas chances, encontre uma certificação. Se você é ajudante de alguma coisa, procure algo chamado Red Seal, ou qualquer tipo de certificação que diga ao governo do Canadá que você está qualificado para fazer esse trabalho. Geralmente, nos ofícios, as certificações dos Estados Unidos são válidas para as empresas. Embora às vezes o governo não as reconheça, mas as empresas sim. Ou seja, eu, como dono de um negócio canadense, que estou procurando um funcionário no exterior, e vejo o currículo dele e vejo que ele é certificado nos Estados Unidos, já dou preferência para esse trabalhador. Mesmo que essa certificação não seja válida para o governo do Canadá. Porque para mim, como dono de empresa, o governo do Canadá não me interessa. O governo do Canadá não diz quem está qualificado ou não para fazer o trabalho que eu quero. Mas uma certificação nos Estados Unidos, sim. Então, se certifique. Número 2. Tente tirar seu certificado de inglês ou melhore seu inglês o máximo possível. Acredite, fica muito bem nos currículos. Para os candidatos que vimos aqui no Canadá, aqueles que incluem um certificado de inglês no currículo e uma certificação na sua área de atuação, as chances de encontrar um empregador no Canadá são muito maiores. Acreditem! Tenho monitorado todas essas candidaturas, conversado com imigrantes dos Estados Unidos que se candidatam a empregos aqui no Canadá há uns 4 ou 5 anos já, e percebi a grande diferença que essas duas coisas fazem nas suas chances. Certificação profissional e certificado de inglês. Bom, depois que você tiver isso, já pode começar sua busca por emprego no Canadá. Quero te animar bastante, mas ao mesmo tempo te manter com os pés no chão. As vagas são poucas. A segunda da escola, a via da educação. Esse não mudou em conceito. O conceito é o mesmo. Você como homem, desculpe se soa machista, mas é a forma que funciona melhor. Você compra para sua esposa, para sua cônjuge, mesmo que ela também esteja sem documentos nos Estados Unidos. Você paga os estudos da sua cônjuge. Novamente, não veja isso do ponto de vista da educação. Veja como se você estivesse comprando um ingresso para entrar no Canadá. Você está comprando a residência. Você tem que matriculá-la numa escola elegível e ela recebe um visto de estudante, uma permissão de trabalho de meio período e você, o cônjuge, recebe uma permissão de trabalho aberta para trabalhar no Canadá, na área que quiser, na indústria que quiser, sem comprovar inglês e sem precisar de uma oferta de emprego. Isso te dá a liberdade de expandir suas possibilidades de emprego, porque você vai pegar o que aparecer.
Novamente, isso custa dinheiro. Você tem que pagar seu bilhete de entrada. Como estudante internacional, você vai pagar 3, 4 vezes mais do que o canadense nativo paga. Se você está disposto a fazer esse gasto como um investimento para o futuro, você está praticamente comprando a residência. Nos últimos anos, eles limitaram bastante quais escolas são elegíveis. Também, já não é qualquer escola ou qualquer curso. Agora são majoritariamente especializações ou mestrados. Portanto, se você não tem curso superior, suas opções são cada vez menores. Agora, já são apenas algumas engenharias ou cursos que estejam em alta demanda no Canadá. Então essa opção da educação funciona se você vier fazer um mestrado ou uma especialização. Se você não tem curso superior, suas opções são muito mais limitadas. E é assim que está. Se você conseguir sua oferta de emprego, se for um dos sortudos que consegue, e eu desejo de todo o coração que você seja, você vem e pode trazer sua família. Se você aprender inglês e cumprir os requisitos, pode receber sua residência permanente sem precisar voltar ao seu país de origem. O mesmo vale se você pagar uma escola. Você recebe sua carta de aceitação como estudante, seu visto de estudante, o cônjuge, a permissão de trabalho. Uma vez graduado, você recebe novamente a permissão de trabalho pós-formatura. Eles colocaram mais obstáculos, mais requisitos. Agora você precisa ter um emprego nas indústrias que eles consideram de alta demanda. Agora, qualquer emprego já não te dá a permissão de trabalho pós-formatura como era antes. Novamente, é uma luta árdua. Como eu disse desde o início do vídeo, não é impossível, mas não é fácil. Mas nada que vale a pena é fácil. Uma vez que você passar por esse processo, você será residente canadense. Depois você tira sua cidadania e, como cidadão canadense, você será uma das pessoas mais privilegiadas que já existiram no planeta Terra. O Canadá perdeu alguns pontos. Claro, não é tão surpreendente, magnífico como costumava ser antes. Caiu em qualidade em muitos aspectos, mas ainda continua sendo um dos melhores países do mundo. Há um motivo para eu continuar morando aqui. Novamente, nunca disse que o Canadá é perfeito, mas já disse que é um excelente país. Na minha opinião, na minha humilde opinião, essa é só a minha opinião, como alguém que veio para o Canadá como adolescente e agora tenho 40 anos, ou seja, cheguei aqui com 16, 17 anos e agora tenho 40. Bom, o Canadá para mim, para o que eu gosto, para o que eu considero importante, é o melhor do mundo. Mas essa decisão quem vai tomar é você. Mesmo que você não concorde comigo que é o melhor país do mundo, vai concordar que está entre os melhores do mundo, pelo menos no top 10. Para os hispânicos, os países considerados são Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Na União Europeia, você tem Suécia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Alemanha. Ou seja, entre os top 10, com certeza o Canadá está. Bom, agora novamente eu resumo tudo o que já vimos. Posso imigrar legalmente para o Canadá se estou sem documentos nos Estados Unidos? Sim, mas não é fácil. Estamos falando de 4, 5, 6 anos de luta difícil, mas depois é um país que realmente vale muito a pena. Você precisa de 2 requisitos. Um motivo válido para vir para o Canadá, o mais comum, é uma oferta de trabalho ou uma escola. E número 2, você precisa não ter antecedentes criminais. Seja pagando uma escola ou sendo o sortudo que consegue uma oferta de trabalho, você começa um processo bem difícil. Se veio por oferta de trabalho, você renovará a permissão de trabalho e o contrato, além de buscar aprender inglês para obter a residência. Se foi pelo caminho da escola, você vai ficar bem limitado de dinheiro, porque as escolas são caras. Tem que pagar a mensalidade todo semestre e uma vez que se formar, vai ter que procurar um trabalho na área que o Canadá aceita. Ou seja, é um trabalho específico que você precisa. Se encontrar, recebe sua permissão de trabalho de pós-graduação. Pelo mesmo período em que você estudou e uma vez que recebe, você solicita sua residência permanente. Também é possível que criem novos programas. Porque o Canadá está em transição. O Sr. Justin Trudeau, o primeiro-ministro mais repudiado da história do Canadá, está de saída. Ele já está indo embora e já tem quase 10 anos no poder. Seu sucessor, o mais provável, é este Sr. Pierre Louvier, e ele vai chegar para fazer uma reforma total nos processos migratórios.
vai nomear um novo ministro da migração, e é muito provável que esse ministro da migração comece a trabalhar imediatamente. E eles podem mudar, cancelar, melhorar ou criar muitos ou todos os programas de migração que existem. Então vamos ficar bem atentos para ver o que acontece. E já para terminar, duas coisas. Novamente, meus melhores desejos para todos vocês. Eu sei o quão difícil é não ter documentos em um país. É um pesadelo que dia após dia não te deixa dormir. E número 2, se você tiver alguma dúvida sobre imigração para o Canadá, não hesite em nos contatar na CB Canada Immigration, minha empresa de imigração, onde um consultor credenciado vai te dizer honestamente quais são suas opções. Se você não tiver opções, vamos te dizer o que está faltando e não vamos enviar sua aplicação porque temos uma taxa de aceitação de 99,9%. Neste programa, para imigrar para o Canadá por meio dos estudos, nossa taxa de aceitação é de 100%. Se sabemos que alguém não será aceito, não enviamos sua aplicação. Somos honestos e não damos falsas esperanças. Então queremos manter essa taxa de aceitação de quase 100% em geral, em todos os programas. Então se você não tiver opção, vamos te dizer. Se você tiver uma opção, vamos encontrar e vamos te orientar. Liga pra gente, CB Canada Immigration. Por aqui encerro meu relatório. Nos vemos na próxima.